Você já pensou em sair da corrida dos ratos? Já pensou que numa terça-feira qualquer, enquanto você está sentado no ônibus, dirigindo para algum lugar, ou simplesmente olhando para o relógio esperando o dia acabar, talvez exista uma pergunta que você nunca tenha feito de verdade: é só isso mesmo que a minha vida vai ser? Não é uma pergunta fácil, porque na maioria das vezes você nem tem tempo para pensar nela. É terça-feira. O despertador toca. Você olha para o celular antes mesmo de colocar os dois pés no chão. Tem mensagem para responder, alguma coisa para resolver, alguém esperando você chegar, alguma tarefa que ficou para depois ontem. Você levanta, se arruma quase no automático e sai. O dia começa. E quando você percebe, já está na hora do almoço. Você olha o relógio e pensa que o dia está passando rápido demais. Volta para o que estava fazendo. Mais algumas horas. Fim do expediente. Cansaço. Trânsito, casa, banho, celular. Talvez uma série. Talvez algumas mensagens. E então chega aquele momento em que você olha para o relógio e pensa: amanhã eu faço. Amanhã eu começo. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu penso nisso. E você dorme. No dia seguinte, o despertador toca novamente. E começa tudo outra vez. Agora imagine que você faça isso por um mês, depois por um ano, depois por 5. De repente, você olha para trás e percebe que aquela terça-feira que parecia tão comum fazia parte de centenas de outras terças-feiras praticamente iguais. E talvez seja justamente aí que esteja a corrida dos ratos. Ela não parece uma prisão. Não tem grades. Não tem alguém dizendo que você não pode sair. Na verdade, muitas vezes, por fora, parece que está tudo bem. Você está seguindo sua vida. Está fazendo o que precisa ser feito. Está tentando melhorar. Está tentando construir alguma coisa. Mas existe uma diferença entre estar ocupado e estar realmente avançando. E talvez ninguém tenha explicado isso para você. A corrida dos ratos não é simplesmente trabalhar muito. É viver em um ciclo no qual você passa tanto tempo tentando manter a vida funcionando que nunca consegue parar para decidir para onde essa vida deveria estar indo. É como dirigir por uma estrada durante anos, sem nunca olhar o destino colocado no GPS. Você está andando. O carro está andando. Os quilômetros estão passando. Mas quem escolheu o destino? Talvez você tenha escolhido. Talvez sua família tenha escolhido. Talvez a sociedade tenha escolhido. Talvez você simplesmente tenha entrado nessa estrada porque todo mundo ao seu redor estava indo na mesma direção. E esse é um dos aspectos mais perigosos da corrida dos ratos. Ela pode parecer normal, porque todo mundo está correndo também. Você olha para o lado e vê pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Uma pessoa acorda cedo, outra reclama que está cansada, outra espera o fim de semana, outra espera as férias, outra está contando os dias para receber, outra está dizendo que, quando as coisas melhorarem, vai começar a viver de verdade. E ninguém percebe que todos estão esperando a mesma coisa. Um momento futuro em que finalmente terão tempo. Mas o futuro chega, e geralmente vem acompanhado de novas responsabilidades. Você termina uma fase e começa outra. Quando é criança, espera crescer. Quando cresce, espera ganhar dinheiro. Quando começa a ganhar dinheiro, espera ganhar mais. Quando ganha mais, cria novas necessidades. Quando consegue aquilo que queria, já está pensando na próxima coisa. E assim você continua, sempre chegando perto de alguma coisa, mas nunca chegando realmente. Agora imagine uma pessoa chamada Lucas. Lucas tem uma vida perfeitamente comum. Ele não é irresponsável, não é preguiçoso, não passa o dia inteiro sem fazer nada. Muito pelo contrário. Lucas é aquele tipo de pessoa que está sempre tentando dar conta. Ele acorda cedo, resolve seus problemas, trabalha, ajuda a família, tenta manter tudo organizado. Um dia, numa terça-feira, ele recebeu uma notícia que estava esperando há meses. O dinheiro que ele aguardava finalmente caiu. Ele abriu o aplicativo do banco, olhou o saldo. Por alguns segundos, sentiu aquela sensação boa de alívio. Agora vai. Só que alguns minutos depois, ele começou a lembrar de tudo que já estava esperando aquele dinheiro. Uma coisa aqui, outra ali. Um compromisso, uma parcela, uma necessidade que ele tinha adiado. E, antes mesmo de perceber, aquele valor que parecia grande na tela já tinha desaparecido mentalmente. Lucas fechou o aplicativo. Continuou o dia. E talvez você esteja pensando: mas isso é normal. Sim, é exatamente esse o problema. É tão comum que quase ninguém para questionar. A questão não é simplesmente ter compromissos. Todos nós temos. A questão é quando você percebe que sua vida inteira depende de manter aquele ciclo funcionando perfeitamente. Se uma peça sai do lugar, tudo desmorona. Se você fica alguns dias sem renda, começa o desespero. Se aparece uma emergência, você não sabe de onde tirar. Se surge uma oportunidade interessante, você precisa recusá-la, porque não pode correr o risco. E, aos poucos, você percebe que não está escolhendo.
Está apenas reagindo. Reagindo ao que acontece. Reagindo às cobranças. Reagindo aos imprevistos. Reagindo ao próximo vencimento. Reagindo ao próximo problema. E uma vida baseada apenas em reação dificilmente deixa espaço para a liberdade. Talvez escapar da corrida dos ratos não seja largar tudo. Talvez seja algo muito menos dramático. Talvez seja começar a construir espaço. Espaço financeiro. Espaço mental. Espaço de tempo. Espaço para escolher. Porque pense comigo: se você tivesse um pouco mais de dinheiro guardado, talvez pudesse respirar antes de tomar uma decisão. Se tivesse uma habilidade que pudesse gerar renda de outra forma, talvez não dependesse de uma única fonte. Se tivesse menos compromissos desnecessários, talvez pudesse trabalhar menos no futuro. Se tivesse mais controle sobre sua rotina, talvez conseguisse dedicar algumas horas para algo que realmente importa para você. Percebe? A liberdade começa muito antes de você ficar rico. Ela começa quando você cria margem. Margem para dizer não. Margem para esperar. Margem para pensar. Margem para escolher. E isso muda completamente a maneira como você enxerga dinheiro. Porque talvez dinheiro não seja apenas aquilo que você usa para comprar alguma coisa. Talvez dinheiro seja também uma forma de comprar tempo e opções. E quanto mais opções você possui, menos vulnerável fica. Mas existe uma coisa que pode destruir essa margem rapidamente: tentar acompanhar o ritmo de todo mundo. Você abre as redes sociais e vê alguém viajando. Outro comprou alguma coisa nova. Outro está reformando a casa. Outro parece estar vivendo uma vida perfeita. E você começa a pensar: eu também preciso chegar lá. Só que você não sabe o que existe por trás daquela imagem. Você não sabe se aquela pessoa está tranquila ou desesperada. Não sabe se aquilo foi comprado à vista, parcelado ou financiado. Não sabe se ela está feliz ou apenas tentando parecer feliz. E começa uma competição baseada em informações que você nem possui. Você está comparando os bastidores da sua vida com a vitrine da vida de outra pessoa. E isso pode colocar você novamente na corrida, porque você começa a correr atrás de coisas que nem queria. Aos poucos, sua definição de sucesso deixa de ser: eu tenho uma vida que gosto, e passa a ser: eu tenho uma vida que parece boa para os outros. São coisas completamente diferentes. Talvez você tenha que fazer uma pergunta desconfortável. Se ninguém pudesse ver o que você possui, o que você ainda escolheria ter? Se ninguém soubesse qual celular você usa, você compraria o mesmo? Se ninguém soubesse onde você mora, escolheria a mesma casa? Se ninguém pudesse ver suas roupas, seu carro ou suas viagens, você ainda gastaria da mesma maneira? Não existe resposta certa, mas essas perguntas ajudam você a descobrir se está vivendo de acordo com seus valores ou de acordo com a expectativa dos outros. E existe outra coisa que mantém muita gente presa: a ideia de que a liberdade vai começar depois, depois da promoção, depois daquele aumento, depois de terminar determinada dívida, depois de comprar determinada coisa, depois de conseguir determinado emprego, depois de juntar determinada quantia. Depois. Sempre depois. Só que existe um detalhe cruel: a vida está acontecendo enquanto você espera. Aquela terça-feira também é sua vida. Aquela quarta-feira cansativa também é sua vida. Aquele almoço corrido também é sua vida. Aquela noite em que você ficou olhando para o teto pensando no que fazer da sua vida também é sua vida. Não estou dizendo que você precisa transformar todos os dias em uma experiência extraordinária. Isso seria impossível. Mas talvez você precise parar de tratar o presente como se fosse apenas uma sala de espera. Porque muita gente passa anos dizendo: quando eu conseguir, aí eu vou viver. E quando finalmente consegue, já está cansada demais para aproveitar. Escapar da corrida dos ratos também significa começar a construir uma vida que você não precise desesperadamente fugir todos os dias. Talvez isso signifique aprender algo novo. Talvez seja construir um projeto paralelo. Talvez seja reduzir uma obrigação que você assumiu apenas para agradar alguém. Talvez seja aprender a dizer não. Talvez seja guardar dinheiro mesmo que seja pouco. Talvez seja simplesmente começar a prestar atenção em para onde sua vida está indo. Não existe uma fórmula única. E talvez essa seja a parte mais importante. Você não precisa copiar a vida de outra pessoa para ser livre. A liberdade de alguém pode ser ter um negócio. A de outra pessoa pode ser trabalhar 4 dias por semana. Para outra, pode ser ter dinheiro suficiente para passar alguns meses sem se desesperar. Para outra, pode ser conseguir passar mais tempo com os filhos. Para outra, pode ser poder mudar de cidade. Para outra, pode ser simplesmente acordar numa segunda-feira sem sentir que está vivendo uma vida que não escolheu. Liberdade não tem uma aparência única. E talvez você esteja mais perto dela do que imagina. Talvez você só esteja olhando para o lugar errado. Porque escapar da corrida dos ratos não significa chegar ao topo de uma montanha e nunca mais ter problemas. Significa perceber que você não precisa passar a vida inteira correndo apenas porque todo mundo está correndo.
é poder diminuir o ritmo, escolher a direção e, principalmente, entender por que você está indo para lá. Talvez hoje você ainda esteja preso, talvez tenha responsabilidades demais, talvez tenha pouco dinheiro guardado, talvez ainda precise daquele emprego, talvez ainda não saiba exatamente o que quer. Tudo bem, você não precisa resolver sua vida inteira hoje, mas precisa começar a perceber o padrão, porque aquilo que você não percebe, você repete, e aquilo que você repete durante anos acaba se tornando a sua vida. Então, na próxima terça-feira, quando o despertador tocar, talvez faça uma coisa diferente. Antes de pegar o celular, antes de levantar correndo, antes de entrar novamente no automático, pare por alguns segundos e pergunte: o que eu estou construindo com os meus dias? Não pense apenas no que você precisa fazer hoje. Pense no que esses dias repetidos estão construindo. Porque um dia isolado parece pequeno, mas milhares de dias não são pequenos. Eles são a sua vida. E talvez você não precise correr mais. Talvez precise correr menos. Talvez precise parar de perseguir coisas que não importam. Talvez precise construir uma margem. Talvez precise começar alguma coisa que está adiando. Talvez precise abandonar a necessidade de provar que está vencendo. Porque no final das contas, a corrida dos ratos não é uma corrida contra outras pessoas. É uma corrida contra o automático. É passar anos vivendo sem perceber que você tinha escolha. E talvez escapar seja justamente isso: perceber que existe uma saída. Não uma saída rápida. Não uma fórmula mágica. Não uma promessa de ficar rico em 6 meses. Mas uma saída construída com pequenas decisões que começam a colocar você novamente no controle. Então, se você chegou até aqui, eu quero deixar uma pergunta para você. Imagine que sua vida continue exatamente como está hoje pelos próximos 5 anos. Mesma rotina, mesmos hábitos, mesmas escolhas, mesmos pensamentos. Você gostaria de encontrar essa mesma vida daqui a 5 anos? Se a resposta for sim, talvez você esteja no caminho certo. Mas se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar alguma coisa. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Comece pela próxima decisão, porque talvez você não precise ganhar a corrida. Talvez você só precise sair dela. Se esse vídeo fez você pensar sobre a sua própria vida, se inscreva no Pense Nisso para acompanhar os próximos conteúdos. Deixe o seu like, porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas. E comenta aqui embaixo. Você sente que está preso na corrida dos ratos ou já começou a construir uma saída? Pense nisso.